Eu vi que você trabalhava com petróleo, Sérgio. Tá, na verdade, trabalho até hoje ainda com petróleo. Trabalha com petróleo. Meu trabalho que eu falei no passado, você setor estranho. Pô, foi demitido, não me avisaram? Apaixonado pelo céu e pelas estrelas desde criança, graças à passagem do cometa Halley em 1985, mestre em geofísica e astrônomo amador, dono de um dos maiores canais de ciência e astronomia, um dos maiores divulgadores científicos do Brasil. Com vocês, Sérgio Sacani, do Space Today. Porque assim, eu estudei geofísica. Geofísica, para quem não sabe, é tentar entender a Terra com métodos físicos, né? Então, entender o núcleo da Terra, entender o manto da Terra e tal. E tem a parte da geofísica que vai para o lado comercial, que é o pessoal que procura água, minério e petróleo. E eu acabei indo para a área de petróleo. Então, durante muitos anos, eu trabalhei embarcado em navio que fazia levantamento para descobrir petróleo e tudo mais. Trabalhei como terceirizado em várias petroleiras pelo mundo afora. Aí trabalhei nos Estados Unidos, Noruega, tudo, sabe? Aí saí dessa área aí e hoje eu estou na Unicamp trabalhando com petróleo. Na Unicamp, na parte de estudo... Na parte de pesquisa. Sobre petróleo. Sobre petróleo. E aí acaba prestando serviço para várias empresas, é assim? Acaba prestando. Projetos aí, né? Projetos de desenvolvimento. Petrobras, Shell, Equinor, que é a empresa norueguesa. E por aí vai, tem várias. Meu trabalho mesmo é esse. Isso, mas tem o canal de YouTube também. Tem o canal também. Que é o Space Today. Isso. E lá você fala de astronomia, de modo geral. Lá só falo de astronomia, de vez em quando tem alguma coisa de geologia também, que é a parte que eu entendo, né? Mas porque o meu lance com a astronomia, cara, ele vem do cometa Halley lá de 1986. Quantos anos você tem? Eu, 45. Mas eu lembro, eu era pequenininho, você devia ter uns 10 anos? Tinha 11 quando eu vi isso. Eu lembro que minha mãe falava que ia passar o cometa, E ali me despertou interesse pela astronomia. Tanto que eu vim fazer a tal da geofísica para depois estudar astronomia. Porque tem que fazer antes? Não porque assim, ou você faz astronomia de vez, ou você faz algum curso antes para depois fazer um mestrado em astronomia e tal. E eu fui por essa área, né? Aí eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou fazer geofísica. Só que, como eu era muito novo, quando eu cheguei na universidade para fazer geofísica, eu comecei a fazer as matérias de astronomia já. E quando você é novo, você não entende o que o pesquisador faz. E a astronomia para mim era ficar observando, levar o telescópio e tal. E eu não via ninguém fazendo isso, cara. E aí tem um dia que marcou a minha vida. Ia ter um eclipse da Lua em 1994. E tinham 3 astrônomos conversando. E eu cheguei para eles, né, molecote, né, 17, 18 anos, né. Cheguei, e aí, onde que nós vamos ver o eclipse hoje? Os caras olharam para mim, que eclipse, cara? Eu falei, caramba, cara. Como é que você sabia? Não, eu sabia porque eu seguia, né? Eu seguia o calendário e tal. Mas os caras eram astrônomos profissionais. Eles não sabiam? Eles não sabiam. Por quê? Porque é aí que caiu a ficha, cara. O cara, quando ele entra para estudar astronomia, ele meio que se desliga de eventos assim, que cometa que vai passar, que eclipse que vai ter, entendeu? Óbvio que alguns têm um interesse ainda, mas a maioria, cara, se desliga, porque o cara fecha na pesquisa dele, entendeu? E aquilo pesquisa específica? Específica, né? Cara, e aquilo ali me deu uma brochada gigante com a astronomia. Falei, cara, não é isso que eu quero, cara. Eu quero ser astrônomo para pegar o telescópio, para observar e tal, e não ficar aí sentado. Olha que ironia que acabou acontecendo, né? Fui trabalhar com essas coisas de ficar sentado fazendo programa de computador, né? Que é o que o pessoal faz basicamente na astronomia. E aí, quando acabou o curso, em vez de eu ir para a astronomia, aí eu resolvi entrar na indústria e trabalhar com petróleo. Sim, que provavelmente é uma indústria que move mais dinheiro no Brasil. Muito mais dinheiro. Muito mais. Que a astronomia. Não reclamo de nada, entendeu? Não reclamo de nada. E aí eu mantive a astronomia como um hobby. Aí eu tive blog, eu tenho telescópio e tudo e tal. E aí chegou uma hora que o negócio de divulgar, né? Como que vai divulgar o trabalho e tal? Blog chegou uma hora que ninguém mais lia, né? Aí o pessoal, não, agora é vídeo no YouTube. Então vamos fazer, né? Quando começou o seu canal? Meu canal começou em 2015. 2015. E aí já tá com quantos inscritos? Agora tá quase batendo 900 mil. E é um canal que todo mundo já ouviu falar alguma coisa, né? Já ouviu. Porque você fala de umas coisas de uma maneira muito acessível para as pessoas, né? Você explica coisas complexas de uma maneira... Eu sempre tentei ir por esse lado, cara. Porque acontece o seguinte, tem coisa muito legal que acontece no universo. Sim.
Só que é muito complicado. É muito, não é pouco, não, é muito complicado. A física envolvida é muito complicada, a matemática, então você não queira nem ver, entendeu? Que é um negócio de outro mundo mesmo. Só que é muito legal, cara. Então, como fazer a pessoa comum, vamos dizer assim, entender um negócio que é legal pra caramba, que ela poderia entender aquilo. Então, o meu desafio, meio que todo dia, é pegar um negócio que eu acho legal e passar de uma maneira mais tranquila para a pessoa normal, que não tem aquele conhecimento, assistir numa boa. E não é profundo, mas se ela quiser se aprofundar, eu deixo ali todas as referências e tudo, sabe? Quem é seu público, você diria assim? É molecada, gente mais velha, galera que realmente está interessado? Você fala que é um astrônomo divulgador científico, assim que você se apresenta muitas vezes? Divulgador científico, a gente fala que é divulgador científico e também no lado da astronomia a gente fala que é astrônomo amador, né? Então eu faço astrofotografia, eu observo, eu tenho telescópio e tudo, sabe? Então eu tenho esse lado o amador da astronomia, que faz um trabalho muito importante, né? Que ajuda a divulgar a astronomia também, né? Cara, mas meu público tem de tudo, cara. Eu tenho muita gente que assiste meu canal é médico, muita gente que assiste meu canal é advogado, e coisa que não tem nada a ver, Molecada, assiste? Molecada tá assistindo, tá assistindo. Eu entrevistei aqui o Edson Boaventura, que é o Fólogo, não sei se você já viu alguma entrevista dele. Já. E eu também já vi as suas entrevistas, algumas. Eu achei muito legal o que você falou, em alguma entrevista, agora eu não sei, eu vi algumas suas. Mas o que você acredita sobre vida fora da Terra? Eu tenho uma opinião meio... o pessoal não curte muito nada. Não, mas eu achei que você sabe colocar de uma maneira bem... Então, assim, vida fora da Terra, ela existe. Isso aí é certeza, praticamente certeza absoluta, e deve existir até aqui no Sistema Solar, aqui perto, aqui nas luas de Júpiter e Saturno, porque elas têm um oceano de água líquida. E elas têm todas as características ali para ter vida. Então, vida vai ter. Só que é vida micro-organismo, vida simples e tal. Quando o pessoal fala vida, é vida inteligente. Aí, vida inteligente, cara, qual é a única vida inteligente que a gente conhece? É a nossa. Sim. O que eu falo é o seguinte, para mim não existe. E pior ainda que ela não visita a gente. E por que ela não... Aí o pessoal fala, mas o universo é infinito e tal, como que não vai existir? Aí eu falo o seguinte, cara, a vida é como se fosse uma receita de bolo. Então eu vou fazer meu bolo de cenoura aqui, ó, 300 gramas de cenoura, mais leite, açúcar, chocolate, e aí você coloca 20 minutos no forno a 180 graus. Se eu der para qualquer um aqui fazer, vai sair o mesmo bolo? Não. Não vai. Por quê? Porque não são só essas variáveis que estão envolvidas. Tem muita coisa. Que forno que você usa? É forno elétrico? É forno a lenha? É forno a gás? Cara, eu reproduzi aqui a receita igualzinha do cara. Como que meu bolo não formou? Não formou. Aí vira brownie, desmonta o bolo, ou estoura tudo. A vida é exatamente isso, cara. Quais são as variáveis para ter a vida? A gente não sabe. A gente sabe as que a gente conhece, algumas. Mas quantas outras tem? Pode ter um número infinito de variáveis para que a vida possa se desenvolver da maneira como ela chegou aqui na Terra. E esse número infinito de variáveis, além dele existir, ele tem que estar combinado da maneira certinha. Por exemplo, a nossa atmosfera tem uma composição. 78% de nitrogênio, tantos por cento de oxigênio. Se tivesse 2% a mais de oxigênio, talvez a gente não estivesse aqui. Você acredita na teoria da evolução da espécie até chegar ao ser humano? Aí sim. Isso sim. Sim. E você acredita que a origem do universo é o Big Bang também? É, porque aí é a questão que eu falo para todo mundo, né? Que não é questão de acreditar, cara. E essa que é a diferença, entendeu? O que a gente faz? A gente vai estudando. Então, no caso da teoria da evolução, né? Que é mais até uma teoria de adaptação, né? Que é como os seres vivos foram se adaptando às mudanças que foram acontecendo, eles foram evoluindo ou se adaptando, né? E no caso do Big Bang, como que a gente faz? A gente estuda as evidências. Então a gente começa a observar a galáxia muito longe. Quanto mais longe está uma galáxia, mais rápido ela está se afastando da gente. Isso a gente observa, isso não tem como acreditar. Eu vou lá no observatório, cara, observei 50 e tantas galáxias. Todas as 50 e tantas, quanto mais longe elas estão, mais rápido elas se afastam da gente. Então isso vai criando uma ideia. Fora isso tem quantidade de elementos químicos que tem no universo, tipos de estrela e tudo mais. E quando você observa tudo isso, você consegue montar o que a gente chama de um modelo. Ou seja, algo que eu consigo pôr uma equação matemática ali que resolve tudo aquilo. Se eu consigo fazer isso, eu consigo retroceder no tempo. E aí eu venho retrocedendo no tempo e a ideia mais vigente hoje é que em algum momento, há 13,7 bilhões de anos atrás,
tudo estava concentrado num ponto e de repente teve essa expansão que a gente chama, que é o Big Bang. Diante desse estudo, dessa análise, dessa observação, é possível ter uma outra teoria científica sobre a origem do universo? Tem várias. Porque, por exemplo... Quais são as mais plausíveis aí? As mais conflitantes com a do Big Bang. Então a do Big Bang qual que é? Que o universo ele não existia, de repente aconteceu alguma coisa, esse alguma coisa a gente não sabe o que foi, que ele acabou expandindo e está aí até hoje, e o futuro também é complicado da gente saber, a gente não sabe como vai ser. Pode ser que será que ele vai expandir para sempre? Será que vai chegar um momento que ele vai congelar? Será que vai chegar num momento que ele vai parar de expandir e vai começar a contrair? Então a gente não sabe isso ainda. Agora, existe a teoria do universo cíclico, que o universo nunca teve um início nem um fim. Ele expande e contrai, expande e contrai, expande e contrai. Então, e o pessoal que defende essa ideia, eles têm as evidências também. Só que não são tão fortes quanto a do Big Bang. Entendeu? Então você vai fazendo assim, como se fosse uma queda de braço de evidências. É igual o cara que vai analisar um crime. Que faz até meio certo sentido, porque você acreditar que teve um tempo zero, né? Porque o Big Bang dá a entender que teve um tempo zero, que não tinha nada. Isso. Né? Nessa teoria não, sempre teve, o tempo sempre existiu, para frente e para trás. É isso aí. Né? Tem outras teorias da origem do universo? Não, da origem são essas aí, são as mais que comandam mesmo. Porque o negócio é o seguinte, né? O cientista, o trabalho que ele faz é igual o de um policial que vai investigar um crime, né, cara? Você chega num lugar, tem lá uma pessoa morta. Como que ela morreu? Cara, pode ter se matado, pode ter alguém matado ela, pode ter sido um acidente, e aí você vai atrás do quê? Das evidências, né? Sim. Então você começa a entrevistar uma pessoa aqui, entrevista outra ali. O cientista é isso que ele faz. Ele vai juntando peças. Aí chega num momento que de várias opções podem sobrar duas. Ó, aquela pessoa tá ali, ela pode ter ou se matado ou um parente matou ela. E aí começa a briga, né? Sim. Cara, na ciência é basicamente a mesma coisa. E aquela teoria que a gente vive uma simulação? Tem, isso aí. Essa teoria é boa, ela é conflitante com essa. Essa é, né? Vamos explicar pro povo aí de uma maneira simples qual que é essa teoria. Então, não, é que o pessoal tem o... eu até lembrei de outra. Fala que a gente vive dentro de um buraco negro. Tem essa ideia também. Entendeu? Como é que é essa teoria? É a teoria de que o universo, na verdade, ele é um grande buraco negro. O buraco negro é uma região onde a gravidade é muito grande, né? E a gente não consegue, a luz não consegue escapar. Mas lá no início do universo, nesse momento aí que a gente não sabe o que aconteceu, pode ter se criado um buraco negro e tudo que a gente está vivendo aqui, na verdade, a gente está dentro de um buraco negro. E aí entra outra teoria, que é a do multiverso. Sim. Porque pode ser que não tenha só o nosso universo. Sim. Pode ser que tenham outros universos que foram criados nesse momento e surgiram. Então, e aí tem o lance de universo paralelo. Então tem essas... De universos infinitos paralelos, não existe universos infinitos e paralelos. Tipo, de que todas as probabilidades acontecendo ao mesmo tempo. Tudo. Pode ser que essa nossa conversa aqui esteja acontecendo num outro universo, de uma outra forma e tudo mais. Então existe isso. Tem um outro universo que a gente está voando, tem outro universo que enfim, com todas as variáveis possíveis. Todas as variáveis possíveis. E tem o pessoal que existem dados, né? Que o pessoal encontra variações no dados e eles falam, tá vendo essa variaçãozinha aqui? Sabe o que é isso aqui? É onde o nosso universo está encontrando o outro. Isso tem artigo científico, cara. Porque imagina, tem um universo, né? Vamos supor que minha mão aqui é um universo. Tem um outro universo aqui. Tem algum momento que os universos podem se tocar um com o outro. Porque como esses universos, o pessoal chama de universo bolha. Seriam bolhas. Então imagina que você faz aquela bolinha de sabão, não tem de repente uma bolinha não encosta na outra. O universo seria a mesma coisa. E o que seriam essas coisas que são esses pontos de encontro? Então, aí são alguns dados específicos da astronomia que o pessoal analisa e fala, ó, tá vendo essa anomalia aqui que a gente não sabe explicar? Essa determinada anomalia é onde o universo bateu no outro. E aí começa toda uma discussão. É legal pra caramba. E fora tudo isso, tem o lance da simulação também. Que a gente, na verdade, ninguém tá aqui. Nada disso aqui que a gente tá, nada disso aqui existe, né? Não é orgânico. Não é orgânico, é tudo uma coisa criada, né? E uma... Como se fosse um videogame. Isso, como se fosse um The Sims, alguma coisa assim. Que a gente é fruto de ser manipulado por uma outra inteligência muito superior que está aqui jogando com a gente. O que você acha dessas teorias? Não, aí já parte para outros... coisa muito doida. Porque pensa uma coisa, vamos jogar fazendo exercício pro futuro.
imagina que 500 anos ou mais, 1000 anos, a gente conseguiria talvez criar uma inteligência artificial num computador para reproduzir uma simulação de um universo e a gente assistir? Acho que não. Não? Não. É muito complicado. É? Hoje o pessoal... Ou um universo menorzinho, assim, Então, um mundo menor. Hoje já existe isso, né? Sim. Como que o astrônomo estuda, né? Tudo isso que eu falei para você. É simulação, cara. É simulação. Só que a gente não consegue, por a quantidade de dado e a complexidade matemática é tão grande que eles não conseguem, eles conseguem reproduzir pequenos trechos do universo. Então o pessoal, eu quero entender o que aconteceu nos primeiros momentos ali do universo. Então você vai ali e simula só aquele pedacinho. Se você fizer aquilo ali propagar muito, hoje a gente não tem capacidade nem tecnológica para rodar uma simulação desse tipo, entendeu? Não tem nem isso. Mas você acredita que no futuro isso possa acontecer? Tipo, você criar uma simulação... Porque, por exemplo, existem simulações até hoje acessíveis, como um jogo de videogame é uma simulação pequena. Com certeza. Né? Um mapa aberto ali, uma simulação pequena ali, com certas limitações. A gente jogando isso, levando isso a uma potência muito maior, a gente poderia criar uma simulação... Que reproduzisse o universo como um todo. Ou pelo menos um planeta... E de um planeta eu já acho que dá, porque já é uma coisa bem restrita dentro da história do universo. Só que aí nessa simulação eles acreditam que tem um universo. Exato, como que é o filme lá? Do Jim Carrey? Do Jim Carrey, o mundo de Carrey, é isso mesmo. Truman Show, isso mesmo. Então, tem o pessoal que acredita nisso, tem o pessoal da própria, uma teoria bem maluca. Boa, essas que eu gosto. Que a gente foi, na verdade... existia um mundo onde existia lá uma vida e tal, não sei o quê. E aquele mundo seria destruído. Só que aquela civilização lá sabia que o mundo ia ser destruído. Então elas colocaram como se fossem sementes dentro de uma nave, que seriam a gente, e mandaram para essas sementes para a Terra, e a gente surgiu aqui como se tivesse sido plantado por uma civilização alienígena superior a gente e que vivia num mundo que esse mundo não existe mais. Por que não existe mais? Aí é a defesa do pessoal. Não adianta você procurar, porque nós nunca vamos achar. Esse mundo aí original, ele foi destruído, ele não existe. Essa teoria é muito maluca, você não bota muita fé. Não, essa eu não boto muita fé, não. Agora, esse lance, o grande problema da vida, que o pessoal que estuda, né, isso aí, é o pessoal que estuda o paradoxo, chama-se paradoxo de Fermi. O que é isso? O paradoxo de Fermi, o Enrico Fermi foi um cara que um dia ele se questionou o seguinte, cara: se existe tanta vida no universo, como que ela nunca achou a gente e como a gente nunca achou essa vida? Porque a gente nunca achou, entendeu? Como que ela nunca achou a gente também? E aí existem várias explicações que é isso mais ou menos que você falou. Então tem a teoria do grande filtro, que as coisas vão sendo filtradas e tal. Tem a teoria do tempo. Talvez a gente seja muito novo, entendeu? Ou talvez a gente seja muito evoluído e muito velho já, e todas as outras vidas já acabaram, e sobrou só a gente. Ou a gente está num estágio aqui muito novo ainda, e por isso que as outras são muito mais evoluídas. E aí vão surgindo, cara, N alternativas dentro disso. Mas é assim, isso é legal pra caramba, eu não sou contra nada disso, entendeu? Eu acho muito legal o pessoal pegar essas coisas e daí tirando várias ideias. Sim. Isso é interessante. Essa ideia dessa reflexão, esse exercício... O exercício de ficar refletindo sobre isso é muito legal. O negócio é que quando você tem que começar a passar num certo ponto, a tentar provar aquilo ali. É o que eu falei, procurar evidências para aquilo. E aí é onde começam a falhar algumas e outras, e aí a gente começa a ir eliminando, entendeu? Embora muitas delas a gente nem precise, pode ficar só no exercício da reflexão mesmo, que é, por exemplo, o que eu critico, quem critica o pessoal que fica refletindo isso, porque existe o trabalho do físico teórico. O físico teórico é um cara que ele fica só pensando em ideias malucas, só que com um embasamento físico muito forte. Por exemplo, buraco de minhoca. Que é uma teoria teórica. É uma teoria teórica. Não existe nada. Teórica. Nunca foi provado na prática. Foi provado. Ninguém entrou no buraco de minhoca e saiu de outro lugar. Mas... Nós nunca vimos, nós não sabemos se existe nada. Mas se você pegar as equações da relatividade do Einstein e resolver tudo, opa, aparece um negócio ali. Tem cara que a vida inteira dele é pegar aquilo ali e daquilo ali ficar criando várias e várias coisas. Será que tem? Será que a gente poderia identificar? Onde será que pode existir? E tal. É legal pra caramba também, entendeu?
Então, cara, se você faz esse exercício, deixa o outro fazer o exercício também. Sim, entendeu? claro. Que é legal. Então, esse negócio de falar, será que a vida pode ter surgido assim, assado e tal, é interessante. Então, tem muita gente que estuda o paradoxo de Fermi por conta disso. Você viu aquela série que tá na Apple TV, For All Mankind? For All Mankind, legal demais. Que é se a corrida espacial não tivesse parado. Não, se tivesse sido o contrário. Se a União Soviética tivesse chegado ganho. antes, e aí ela continua, né? Aí por isso ela continuaria. Continuaria. Porque aí os Estados Unidos continuaria dando mais passos e lá no... Você assistiu a série? Eu não assisti inteira, mas assisti um bom pedaço. Eles vão... Mas eu sei como que é. Ela acaba... Eles já estão, acho que, no final da década de 80 e a corrida continua. Já tá no Apollo, não sei que número, Apollo 50, sei lá, entendeu? Os caras continuaram indo. Você acha que... Você não gostou muito da série porque você não viu ela inteira? Não, gostei pra caramba. Gostei demais, cara. Isso aí era uma ideia que o pessoal sempre teve, né? Uhum. Muita gente escrevia isso. E se a União Soviética tivesse ganho? Uhum. E se a União Soviética tivesse... Porque, para quem não sabe, na época, a União Soviética ganhava tudo dos Estados Unidos. Uhum. A União Soviética foi a primeira a colocar um satélite em órbita, o Sputnik, o primeiro homem no espaço, o Gagarin, o primeiro cachorro antes. O primeiro cachorro, o primeiro ser vivo, né, e tudo mais. Se bem que aí tem um pouquinho, porque os Estados Unidos colocou o macaquinho, o RAM. O RAM foi e voltou. Foi ali meio junto com a Laika e tal, sabe? Mas o primeiro homem, o primeiro satélite, a primeira mulher, a Valentina foi da União Soviética. O primeiro cara que saiu de uma nave espacial, o Lenov, foi o primeiro cara que saiu, a gente chama de caminhada espacial, ele foi soviético. O programa soviético, ele ia muito bem. Ele ia perfeito. Só que aí aconteceu um grande problema, cara. Que o cara que mandava no programa soviético morreu. Entendeu? Sergei Korolev. O cara morreu. Ele era o cara que comandava. Ele era um cara, pra você ter uma ideia, ele morava lá no meio da Sibéria, meio que isolado. Os caras trouxeram ele para ele tomar conta do programa espacial soviético. Por isso que ele foi ganhando de tudo. Ele foi ganhando de tudo. Um gênio, cara. O cara era muito, muito gênio. Muito. E aí ele morreu. Quando ele morreu, meio que o programa espacial soviético foi meio órfão, entendeu? Os caras perderam aquele líder e tal, e ali eles deram aquela rateada. Deu a rateada, os Estados Unidos não estava parado, estava fazendo as coisas. E os Estados Unidos veio e passou por cima dos caras, entendeu? Sim. E aí quando eles chegam na Lua, meio que acabou. Aí chegou na Lua, pronto, cheguei, cara, que o meu é maior que o seu, entendeu? A União Soviética chegou a pousar na Lua? Só com astronauta nunca. Não. O único país que pousou na Lua foi os Estados Unidos? Com astronauta? Foi. 12 pessoas só pousaram na Lua até hoje. 12 pessoas, é muito pouco, né? Sim. Sérgio, uma pergunta. A Lua é um satélite da Terra que causa efeitos aqui na Terra, né? Maré. Desde coisas mais místicas até coisas mais comprovadas cientificamente, certo? Certo. Se alguém, um maluco, colocasse uma bomba atômica na Lua e detonasse a Lua, acabasse com a Lua, explodisse a Lua, quais seriam os efeitos aqui na Terra? Seriam enormes, né, cara? Então, isso aí que você falou, você não sei se chegou a ver, não. Um cara 2 semanas atrás, um congressista norte-americano, chegou para o Comitê de Recursos Naturais dos Estados Unidos e falou assim, cara, eu sei como a gente resolve o problema do aquecimento global. A gente pega e puxa a Terra da órbita. A Terra não está orbitando o Sol? Então vamos puxar a Terra, ou a gente tira a Lua, entendeu? Puxa a Lua junto com a Terra. Ou puxa a Lua para mais longe e tal. O cara falou isso, cara, de verdade. Ele falou sem rir, ele falou sério. E perguntando, e a mulher lá do outro lado, cara, você vê que ela queria rir. Ela falou, nós temos que estudar isso aí e tal. Cara, o negócio é o seguinte, a Lua, ela mantém a Terra meio que num equilíbrio, né? Então, por exemplo, o lance de maré é muito sério. Então, a Lua controla mesmo a maré, sabe? E tem lugar que tem uma maré muito alta. Por exemplo, todo mundo vai lembrar no começo do ano daquele navio que ficou preso no canal de Suez, o Evergreen. Lembra? Não tô lembrando, mas tudo bem. O canal que foi atravessar, o naviozão foi atravessar o canal de Suez, bateu e ficou preso. E travou a economia mundial. Tá. Sabe por que ele foi solto? Por causa da superlua. Quando deu a superlua, a maré cresceu bastante, mais 20 centímetros, isso aqui, ó, 20 centímetros a mais do que o normal, só que esse 20 centímetros foi o que eles precisavam para o navio dar aquela mexidinha e tirar o navio. E o cara que estava lá, ele falou, cara, é só esperar a superlua.
Quando vier a superlua, o navio vai sair. E não deu outra, o navio saiu. Então a Lua tem esse equilíbrio. Se você tirar a Lua... Primeiro, se você explodir a Lua, nós vamos ter uma chuva de meteoros. Vai ser linda, né? Caindo aqui e tal. Mas se você tirar a Lua da Terra, você pode causar muito problema com a Terra, porque a maré, ela não existe só na água. Ela existe na Terra também. Só que a maré na água é que a gente vê. Sim. É que a gente vê a água mexer. Mas a Terra também mexe. Movimentos tectônicos, você está dizendo? Isso. Se você tirar a Lua, você pode causar um desastre sísmico na Terra sem proporções. Entendeu? Terremotos assim que podem destruir o planeta inteiro. Muita gente fala que a Lua influencia até o nosso corpo humano, isso sendo... Aí já... Cara, ela pode ter uma influência ali, talvez, porque ela influencia essa parte, né, de mexer... Então, por exemplo, a pessoa fala quando a mulher tá grávida e tal, às vezes ela, né, ela tem só uma influência da Lua e tal, mas é por conta do líquido e tudo mais. O que ela influencia é o ciclo, né? O ciclo lunar, você vai, não sei se já teve filho e tal. Não, então, você vai no médico quando você tem filho, o médico fala assim, não, você não conta por semana, é 28 dias. Eu falei pro médico, quando foi, eu falei, sabe por quê? É por causa da Lua, cara. Porque lá os antigos, o único jeito que eles tinham pra contar era com a Lua. Sim. Então ficou contando com a Lua. Agora, influência na nossa vida, na nossa cabeça e tal, isso aí eu não... Aí é astrologia. Aí é astrologia, aí é outro ramo. Por que o pessoal de terraplanista aí ficou tão em evidência nos últimos... Já perdeu um pouco a força, né? Então era uma perdida, cara. Acho que Parece o pessoal que o pessoal esqueceu deles. Não parece que já passou passou a onda, né? A onda. Por que eles entraram em onda e por que eles sumiu já? Cara, eles viram uma oportunidade, né? Eles viram uma oportunidade, primeiro, de ganhar dinheiro, né? Muito grande, né? Ganha dinheiro como? Ganha dinheiro. Os caras escreveram um livro, cara. Canal no YouTube, né? O canal no YouTube dá um dinheiro pro cara, né? Mesmo que seja $200 por mês, cara. Mas você acha que os caras fizeram isso não acreditando que a Terra é plana? Cara, muitos fizeram sem nem saber o que eles estavam falando, cara. Entendeu? Alguns não. Alguns você vê que é um cara, vamos dizer assim, estudioso da Terra plana. Que acredita mesmo. Que acredita mesmo. Porque tem uns que tem uns argumentos bons, né? Eu não sei se é bom, não. Não, argumentos... Não, eles têm uns argumentos... Não que... Quando ele começa... Eles sabem... Não que eles são bons no sentido de ser verdade. verdade. Eu entendi o que você queria dizer. Eles têm uma oratória boa. Uma concatenação de... Eles vão juntando, que embora não tenha muito a ver uma coisa com a outra, eles juntam de uma maneira que a pessoa fala, caramba, cara, esse cara aí tá falando alguma coisa. Acho que esse cara tem um ponto, hein? Vamos ver esse cara. Isso aí. Não, tem uns que sim, tem uns que fazem e pegam e falam, não, porque o fulano não sei aonde, e dão a enrolada deles, né? Cara, o negócio é o seguinte, né? Primeiro que a Terra plana tem um fundo religioso muito forte, tá? Muito forte mesmo, que é o pessoal que pega a Bíblia e lê a Bíblia ao pé da letra. Eles leem a Bíblia ao pé da letra. Que a gente sabe que não é para ler assim. Sim. Mas eles leem ao pé da letra. Então lá na Bíblia fala em determinados momentos que Deus colocou uma redoma ao redor da terra, que eles chamam de domo, que separou as águas superiores das águas tem inferiores. Isso na Bíblia? Tem isso dessa forma? Tem tudo isso lá. E a lua e o sol são luminares e tal. E para o terraplanista, a Terra é um reino, né? É o reino do Criador. Então eles são muito calcados nisso. Tanto que quando você começa a discutir com o terraplanista, a primeira coisa que ele faz é o seguinte: mas você não acredita em Deus, então você é um herege, você não acredita na palavra de Deus, que é a Bíblia. Então, se você não acredita nisso, por que eu vou te dar moral, entendeu? Então aí eles já partem para esse lado. Mas existem terraplanistas que eles não usam esse argumento religioso, não tem? Então, é o que eu ia falar, né? A base está aí na religião. Então tem a galera que segue essa base religiosa. Isso aí que você falou é verdade, porque até dentro da Terra plana tem o conflito entre eles. Porque aí tem a galera que não parte para esse argumento. Porque eles sabem que é um argumento fraco isso aí. Sim. E aí eles partem para outras coisas. Mas da onde que veio tudo isso, né, cara? Vem de um afastamento muito grande que tem da academia, da galera que está aqui na universidade, com o público em geral, né, cara? Então o cara tá ali estudando coisas legais, igual eu falei no começo, né? Coisas legais pra caramba. Só que eles não arrumam um jeito de passar essa ideia pro público. E aí, nessa brecha que criou aqui, os terraplanistas entraram, cara. Eles viram a oportunidade. O Xandão, né? Que chegou a ver. Não, mas o Xandão, cara, ele não é terraplanista. Não? Não, ele não é, Ele cara. acredita na Terra plana? Eu acho que ele nem acredita, cara.
Eu acho que ele nem acredita, sabia? Eu acho que ele acredita. Será? Eu acho que ele acredita. Eu acho que não, cara, porque... Eu acho que ele acredita em muita teoria da conspiração, que tá tudo contra ele. Não, mas aí eu acho que não é que ele acredita, entendeu? Eu acho que ele meio que discute aquilo ali, entendeu? O negócio dele com a Terra plana é porque um cara importante da Terra plana meio que usou o Xandão, entendeu? Ah, é? Meio que Quem é grudou esse no cara Xandão e importante? tudo. Chama Martins. É brasileiro? É brasileiro. E ele Ele tem livro, ele tem tudo. Ele é um cara é um cara bem articulado. bem sobre... articulado. E... É? Ele mora em São Paulo? Cara, onde que ele tá morando? Você morar em cara? São Paulo, eu queria ouvir ele falar. Chama. É legal ouvir, né? Ele meio que grudou no Xandão. Eu acho que o Xandão nem fala mais de terra plana também. Ah, viu, cara? ele sumiu, o Xandão, né? É, então. Eu não vi mais ele Eu também. acho que ele não fala mais, porque aquilo ali é o seguinte, cara. Às vezes, tá, vou pegar o caso do Xandão. O cara meio que quer causar, cara. Então, assim, eu vou causar com o quê? Vou causar com isso aqui, entendeu? Vou começar a falar essa loucura aqui. Alguém vai comprar essa ideia e tal, não sei o que, cara. E ele fez ali a vida dele, né? Ganhou a grana dele com ele. Ganhou a grana com isso. Sim. Ganhou a grana danada, porque ele Sim, lá fazia na live Twitch, na Twitch, é. fazendo. Tinha não sei quantas mil pessoas lá pra ouvir as loucuras que ele falava. Você acha que ele acreditava naquilo ali tudo? Eu acho que ele acreditava. Será? Porque senão ele não conseguiria falar com tanto tempo, com tanta euforia. Então, cara, mas é que Pra ele... você falar tanto tempo de uma coisa, você tem que acreditar. Então, mas eu vi ele falando, é porque ele falava uns negócios nada a ver com outra coisa nada a ver. Ele ia misturando Ele uma coisa com a outra. nisso. Não sei se ele acredita, eu acho que ele fazia meio uma cena ali pra ganhar grana mesmo. Ah, mas eu acho que ele não tá nesse nível todo de Não. elaborar isso aí. Já sei. Acho que ele... Não, pode ser. Tem um cara que eu vi, deveria ter até salvado o nome pra perguntar, falando o nome do cara. Mas eu vi um vídeo dele, depois eu vi vários outros que o cara começa a falar de gigantes. Você já viu um pessoal falando disso? Claro. De esqueletos de gigantes, já viu isso? Já, é porque tem o pessoal que fala os gigantes adormecidos, as montanhas. As montanhas a em terra. forma de espada, de uma... Você já viu isso? Claro. E qual que é a sua opinião sobre isso aí? Esses caras aí estão dentro da Terra plana. Porque o que acontece é o seguinte, cara. Como que forma uma montanha? As grandes montanhas. É um impacto de duas placas tectônicas Pronto. sobe. É. Pá, acabou. É isso aí. Uhum. Agora, como que você põe isso aí na Terra plana? Não tem. Na Terra plana não tem placa tectônica. É. Então não tem montanha. É. Mas tem montanha. Você não está vendo a montanha ali? Uhum. Então eles tiveram que inventar alguma coisa para explicar a montanha. Então a montanha é o seguinte. Lembra do negócio do Criador e tal? Esses gigantes é os que ajudaram o Criador e não sei o quê. E aí quando Mas eles você viu já umas terminaram... fotos dos esqueletos? Cara, então, mas aquilo ali não É mentira? fotos. É? É que tem que ter a escala e tudo mais, É tudo né, mentira. cara? É tudo meio... Montagem. É tudo meio montagem, é. Tipo, que o cara mostra, olha aqui esse esqueleto e não sei o quê. Tudo meio montagem. Tudo mentira. Tudo. Não, tipo, nem de escavações assim, essa é só a praia, né, também. É. Não existe não tem. esqueleto de humanoide. Então, tem de humanoide que é um pouco maior, né? Que pouco maior Um pouco quanto? maior, 2 metros, quase 3 metros Quase e tal. 3 metros. Você acha, entendeu? Mas não as coisas, porque eles mostram um negócio sem escala, né, cara? Uhum. Então, se você tirar uma fotinho disso aqui, ó, se eu não falar que ela tá nessa mesa, você vai achar, cara, isso aqui pode ter 10 quilômetros, né? Sim. Mas não tem. E o lance Tipo aquelas cenas de cinema que mostram os carrinhos. Exato, você... exato. É. E tem as montanhas, né? Então, mas a montanha o cara vai ali e desenha, né, cara? Ó, você tá vendo a espada aqui? Ah, depois que você desenhou, eu tô, cara. É, realmente parece que tem uma espada Que nem aqui. desenho nas nuvens. Né? Exato. Pareidolia que chama. De você identificar. Pareidolia. O seu cérebro ele busca padrões que você conhece. Sim. Essa parte, então, de gigante não existe nada. Cara, nada comprovado. Nada. Assim, não. Qual que é a coisa mais inacreditável que você acredita, digamos assim? Qual é a coisa que muita gente fala, não, isso aí é coisa... Não, fala, não, mas isso tudo é mentira, mas isso é verdade. Cara, o homem na lua, né? Que tem muita gente que não acredita que o homem pousou na lua até hoje, né? É verdade. Eu acredito em muita coisa que ninguém acredita. Matéria escura, entendeu? O que é a matéria Energia escura? Essas coisas aí, isso que muita gente. O que é matéria escura? Matéria escura é que existe uma matéria no universo que a gente não vê, que é como se fosse uma cola invisível. Então as galáxias estão girando. Por que as estrelas não saem voando das galáxias, né? Já que a galáxia está girando? Porque tem uma cola ali que está segurando as estrelas. Essa cola, os cientistas deram o nome de matéria escura. Mas a gente não vê.
Tipo, a Lua tá em volta da Terra ou não? Não, a Lua está em volta da Terra, não porque nessa escala assim nem tem tanta influência, mas numa escala maior, escala de galáxia e tal, aí começa a ter uma grande influência. Então, o que acontece? A gente não vê a matéria escura, a gente não sabe se tem partícula ou não, ninguém consegue provar ou não, mas a gente vê o quê? A tal da evidência. A gente vê a evidência. A gente vai lá e observa milhões de galáxias se comportam do mesmo jeito, cara. Elas se comportam igual. Por quê? Então tem alguma coisa ali. Essa matéria escura seria mais ou menos o que é a gravidade? Isso, exatamente. É um componente ali, a única interação que ela tem com a matéria é através da gravidade. Como é que se explica a gravidade? É uma pergunta que eu nunca vi ninguém fazer. Como se explica o quê? A força? É isso. Então. Aí existem duas explicações para a gravidade. Quem começou com o lance da gravidade foi o Newton, né? Que é a história da maçã. Sim. Né? Que existe uma força que depende da massa do objeto, né? Então, por que a maçã cai? Porque a Terra tem mais massa e a Terra atrai a maçã. Então, se você soltar um negócio aqui, ele cai porque embaixo você tem o planeta Terra inteiro puxando aquilo. Isso puxa por conta da massa. Puxa por conta da massa. Tá. E, por exemplo, a gravidade na Lua é menor porque a massa é menor, é isso? Exatamente. Aí o Sol, ele mantém todo mundo girando em torno dele porque ele é responsável por 99% da massa de todo o sistema solar. Então, em Júpiter, a gravidade é maior que da Terra? Maior do que a da Terra. É assim que se mede a gravidade? É assim que se mede a gravidade, do jeito do Newton. O jeito clássico que a gente chama. Aí, o pessoal perguntou assim, mas que não é força, cara? Esse negócio de força aí eu não entendo muito, não. Então, vamos dizer assim, até um certo nível, esse nível nosso aqui, de você soltar a caneta e ela cair, da maçã cair, da Terra e da Lua, aí já começa a entrar numa outra explicação da gravidade. O Einstein, ele mostrou que a gravidade era outra coisa, entendeu? Para o Einstein, a gravidade é uma deformação que a massa faz no universo. Imagina um colchão. Você vai lá no meio do colchão, você coloca uma bola de boliche. Ela vai afundar aquele colchão bastante, não vai? E vai e coloca uma bolinha de sinuca. Ela vai afundar um pouquinho. Coloca uma bolinha de ping-pong. Não vai afundar quase nada. Esse afundar aí, para o Einstein, isso é a gravidade. É o quanto o objeto deforma o espaço que está ao redor dele. Entendeu? Então, por que a Lua orbita a Terra? Porque a Terra deformou esse espaço aqui e a Lua entrou nessa de ficar girando em torno ali. Eu então já vi umas experiências com esse elástico, exatamente, que o cara joga um monte de bolinha. E de repente elas começam a fazer todas o mesmo... Isso aí é o que eles tentam explicar como Einstein explica a gravidade. Tem que tomar muito cuidado com esse experimento. É o seguinte, isso a gente está vendo no 2D aqui, né? E o universo ele é tridimensional. Então, imagina que aquela cama elástica ali que ele esticou, aquele elástico, ele é um elástico para todo lado. Sim. Todo lado tem um elástico. Então ela deforma um espaço tridimensional ao redor. E aí as coisas ficam girando. É exatamente isso aí. Então isso aí é a explicação do Einstein para a gravidade. Então são essas duas coisas. Ou seja, qual é a teoria mais maluca, tipo terraplanista, gigantes que você já ouviu? Tem mais? Não sei, mas desse tipo, assim, umas teorias malucas, assim. Não, cara, eu acho que aquela que a gente falou lá no começo, da gente ser plantado aqui na Terra por uma civilização alienígena e tal, essa eu acho que é muito maluca, cara. O viagem no tempo, o que você acha sobre isso? Você acha que é possível de alguma forma? Cara, ou só daquela forma que, vamos supor, você fazer o tempo passar de forma diferente? Isso, então, o tempo, né, viagem no tempo é um negócio complicado, né, é muito complicado, né, provavelmente a gente não vai conseguir fazer, entendeu? Agora, o que acontece que o tempo passa de forma diferente, né, quando a gente chega perto, voltando ao negócio da massa lá e da gravidade, quando a gente chega perto de um objeto que tem uma massa muito grande, ele vai deformar muito esse espaço ao redor dele, e as coisas ali vão acontecer de forma diferente. Então, é o que aí entra o Einstein de novo, né? Então, e se você viajar a velocidades muito rápidas, que é a mesma coisa se você estiver orbitando um negócio muito grande, o tempo para você passa diferente. Então, se você tem um irmão gêmeo,
seu irmão gêmeo pega uma nave e viaja a velocidade perto da luz e depois volta, o tempo para ele passou devagar. E para você passou igual. Qual é o mais perto de fazer isso de uma maneira possível mesmo? Disso... Seria a gente, é o filme Interestelar, cara. Sim. É a gente ir do lado de um buraco negro. Muito grande. Isso seria possível? Ser possível, pouco provável, né? Mas seria possível de ir assim. Pode ser que sim. Por exemplo, mas se for para Marte não muda nada. Não, porque vai depender da velocidade com que você viaja. A gente viaja em velocidades que são muito baixas. Ah, é a velocidade que você viaja. Que você viaja. Mas porque acontece o seguinte... Não é onde você está. Não, aí no caso é assim, quando você está num planeta que está orbitando um buraco negro... Ah, um buraco negro. Ele está orbitando um buraco negro. Ele está orbitando a uma velocidade perto da velocidade da luz. Entendeu? A gente orbita o Sol aqui a uma determinada velocidade, né? A gente gasta quantos, né? 365 dias para dar uma volta ao redor do Sol. Sim. Um planeta num buraco negro gasta, sei lá, pouquíssimos minutos para dar uma volta. Por exemplo, Marte demora mais, porque está mais longe. Demora o dobro. O dobro. Isso. Então, mas aí o tempo vai passar diferente? Não, porque a velocidade com que os dois estão andando não tem uma diferença tão grande assim, entendeu? Isso aí não é uma diferença... Não é porque demorou o dobro para dar a volta no Sol, não vai mudar nada. Nada, porque ele está mais longe, né? Então mudou essa distância também. Só isso. Agora, orbitando o buraco negro, você está perto da velocidade da luz. Mas eu não estou entendendo por que quando você está correndo, né, muito rápido, o tempo está passando mais devagar. Então, aí é que entra, aí que entra o Einstein. É aí que foi a genialidade dele. Porque essa é a grande questão. Por quê? Por quê? Porque acontece... É um negócio complicado pra caramba, tá? É muito complicado. O que acontece é o seguinte, acontece a dilatação do tempo. O tempo, ele não é uma coisa fixa. E é aí que ele foi gênio, cara. O tempo ele vai variar. Por isso que é a teoria da relatividade, né? Ele tem uma relativização do tempo. Então o tempo não é fixo. O tempo não é fixo. Então quando começa a acelerar muito, o tempo começa a dilatar um pouquinho. Acelera mais, o tempo dilata mais um pouquinho. Acelera mais ainda, mais um pouquinho. Qual que é a maior velocidade que a gente conhece? A velocidade da luz. Então quando você chegar perto da velocidade da luz, o tempo vai estar o máximo dilatado que a gente conhece. Dilatou quer dizer o quê? Que demora mais tempo para passar aquele tempo que passou aqui. Entendeu? Entendi. É assim que acontece. Cara, isso aí é de um jeito muito, hein? Sim. Vai vir um cientista aí e vão me descer o cacete, cara. Mas porque não é a relatividade. É uma relatividade. Os caras estudam isso até hoje, né? E biologicamente a sensação de tempo passar mais rápido e mais devagar, isso existe também, né? Então, por isso que entra o tal do possível, né? Porque aí o nosso corpo não ia resistir a essa aceleração e tudo e tal, entendeu? Mas existem possibilidades do ser humano sentir o tempo passar mais rápido ou mais devagar, até com o uso de drogas, assim. E aí o cara parece que um minuto parece que durou muito mais tempo. Mas aí já tá mexendo com a parte... da mente dele, né? Sim, mas... eu já não sei, né? Mas é uma coisa aí. Os caras tomam um chá de ayahuasca e um dia parece que durou um ano. Uma viagem, Uma né? viagem. Uma viagem mesmo. Mas aí é uma coisa mais, digamos, biológica que teria que explicar. Mais biológica, para explicar essas coisas. Qual que você acha que é a chance do ser humano ser extinto, ou é fato ele vai ser extinto antes dos outros, assim? Com vírus. Tá legal essa aí, né? Porque acontece, né? A Terra, né? Ela já passou por 5 grandes extinções em massa, que a gente chama. Ou seja, a vida na Terra, ela já foi extinta para quase praticamente 5 vezes já, até hoje. 5 vezes. Uma última muito famosa, todo mundo lembra, é a dos dinossauros. Tá. Mas teve outras? Teve outras. Outras 4, devido principalmente a vulcanismo daí. Vários vulcões na Terra entraram em erupção ao mesmo tempo, tamparam a Terra, só que aí não existia tanto bicho, tal, era mais planta. Teve uma extinção em massa que foi quase 90% dos vegetais da Terra desapareceram. E aí depois teve que milhões de anos para isso ressurgir e tal.
Os dinossauros, com uma mega extinção em massa, né? Onde que os caiu dinossauros. o negócio? Foi lá no México? Onde que caiu? Isso, o asteroide bateu ali na península, né? Hoje, onde é a península de Yucatán, no México, entendeu? Um asteroide de 11 quilômetros de diâmetro. Abriu Onde tem aquela pirâmide lá e tal? Não, ele caiu no mar. Ah, ele caiu no mar? Caiu no mar, isso aí. Tem lá a cratera, tem 200 quilômetros de diâmetro a cratera. E... É dentro do oceano a cratera? É dentro do oceano a cratera. Dentro do oceano a cratera. E aquilo ali deu início, né? Não, é que aí o pessoal fala, mas não foi o asteroide que extinguiu. Obviamente não foi, o asteroide bateu e morreu tudo que tinha, entendeu? Mas ele deu o start para vários acontecimentos que acabaram acabando com a vida na Terra. Que foi o quê? Terremotos e Foi maremotos? terremotos, tsunamis, vulcões que entraram em erupção, inverno nuclear, que a gente chama, né, que tampa tudo, aí não tem sol, não tem planta. Não tem planta, o dinossauro que comia planta morre. Morreu o dinossauro que não tinha planta, o dinossauro que comia o dinossauro morre também. E aí vai morrendo tudo. Quem sobrou nessa época? Sobraram os animais marinhos, né? Em maior parte. Só? E algumas espécies aí que depois vieram a ser alguns bichos que a gente tem hoje, né? Tipo crocodilo e tal, que tinham algumas espécies que conseguiram sobreviver. Mas foi uma extinção em massa. Com isso, a gente pensa que o ser humano vai chegar um momento que vai ter uma extinção em massa também. Porque o planeta Terra, ele é um planeta vivo, né, geologicamente. Então, por que os vulcões, tem vários vulcões aí extintos, se eles resolvem entrar em erupção de novo? A gente não tem controle disso, entendeu? E aí pode causar alguma coisa que gere uma extinção em massa de novo. Se por acaso, ou por isso que hoje tem uma grana muito grande investida nisso, se vier um asteroide igual o que matou os dinossauros. Sim. Entendeu? A chance é... Atualmente... Vamos fazer um cálculo assim. Nos próximos 50 anos... Zero? Nos próximos 100 é zero também. Ah, é? Que já conseguiria até ser previsto. Isso. Até 100 anos a gente sabe que é zero. É zero a chance. Não vai ter nenhum grande asteroide. Asteroide bate todo dia. Pequeno, tal, não sei o quê. O pessoal se preocupa muito com os que podem causar problema global ou problema até local. Por exemplo, cair um asteroide em São Paulo é uma destruição, não é uma extinção em massa, sim, mas é uma destruição. Derruba um prédio, de repente, sei lá. Não, se bater um aqui no meio, se bater no meio da cidade, vai abrir uma área ali grande que vai sofrer, né? Ah, mas costumam cair uns assim? Então, esses a gente não conhece todos. É esse que é o tamanho de asteroide que preocupa o pessoal hoje. Pode cair um de repente que vai de repente destruir um bairro, sei lá. Exatamente. Que é uma destruição local que a gente chama. Qual foi a última vez que aconteceu uma coisa semelhante assim no mundo? No mundo? Ontem fez aniversário. Foi dia 30 de junho de 1908. Caiu aonde? Lá, só que não morava ninguém, caiu lá na Sibéria, num lugar chamado Tunguska. Alguma coisa, a gente não sabe o que foi. Até hoje a gente não sabe se foi um asteroide, se foi um cometa. Não deixou cratera, então muito provavelmente ele explodiu na atmosfera. Só que 8 milhões de árvores foram destruídas num raio de 2.000 quilômetros. Então você pegar 2.000 quilômetros, coloca a Praça da Sé no centro, teria destruído uma boa parte de São Paulo. Entendeu? Sim, acho que mais de São Paulo, 2.000 quilômetros Isso, 2.000 quilômetros quadrados, né? Uma área de 2.000 quilômetros. Então, a cidade de São Paulo estaria mais ou menos ali dentro. Então, você teria destruído a cidade de São Paulo lá em 1908 tivesse caído. Esse é um tipo de fenômeno que pode acontecer algo parecido em 2013. Lá na Rússia, de novo, o Chelyabinsk. Aconteceu. Só que esse aí era um pouco menor. Mas a gente não tinha descoberto ele. Não sei se você lembra daquele meteoro que passou, que todo mundo filmou por causa das câmeras em carro e tal. Acho que eu sei. Esse foi em 2013. Sim. Esse não matou ninguém, mas feriu bastante gente. Ele explodiu na atmosfera também, quebrou um monte de vidro de prédio e tal, não sei o quê. Então existe um determinado tamanho, que é esse que provoca esses acidentes locais aí. Esse de Tunguska não foi global, foi ali naquela selva. Mas uma área daquela dentro de uma cidade é uma grande destruição, né? Esse tamanho de asteroide, alguns a gente não conhece ainda. E é aí que as agências espaciais investem uma grana muito grande, chama Defesa Planetária, o programa que eles têm. Que é para construir observatórios
para ficar monitorando o céu para tentar descobrir esse tamanho específico de asteroide para a gente monitorar, entendeu? Agora os grandes, para causar destruição global, esse não. Tá. Esse não. E se chegasse vamos supor que chegasse igual o que tirou os dinossauros, né? Vamos supor, se acontecesse isso, o ser humano está preparado para pelo menos uma parte da população? Hoje não. Nem para uma parte? Não tá. Você não conseguiria, sei lá, o presidente dos Estados Unidos, nem ele se salva. Não tá. Os cara, sabe que os caras fazem treinamento disso, Vamos supor, caiu lá na Austrália, do outro lado do mundo, tá? Então, caiu. Vai ter um gapzinho pro cara tomar uma atitude. Não, ele não conseguiria. Então, a última bunker, assim. Não consegue. A última simulação que teve em março mostrou que a gente não tá preparado ainda. É? Não tá. Existem bunkers? Não, isso existe. Mas isso aí não ia te ajudar muito, cara. Não? Não ia. Porque se é um impacto desse tamanho, você não sabe o nível de terremotos que poderiam acontecer. Seu bunker poderia ser destruído, né? Tá. Então você não tem esse controle, né? Até o Elon Musk até brincou com os caras. Falou, cara, vocês estão precisando de uns foguetes igual o meu pra gente mandar e destruir esse asteroide que vocês simularam aí, entendeu? Tá. Porque as agências espaciais, elas se reúnem todos os anos e fazem esse exercício aí que você falou. E se cair um grande lá? Então vamos marcar um dia, a gente faz aqui, ó. Caiu. E agora? Qual que é o protocolo? O que nós vamos fazer? Vamos sair todo mundo correndo? Vamos todo mundo fugir? Todo mundo se esconder? E a conclusão hoje é, nós não estamos preparados. O presidente americano está protegido do quê? Digamos assim, deve ter um bunker, para que serviria? Uma bomba atômica? Com certeza, né? Alguma guerra, né? Alguma guerra muito assim, ferrada, né? Mísseis balísticos, né? É para isso, assim, balísticos, nesse ponto. Nesse assim. ponto, sim. Agora, qual que é a grande coisa do fenômeno natural? É a imprevisibilidade dele, você não sabe. Aí você entra... Não tem como prever. É o que o pessoal tenta estudar para tentar, né, chegar no máximo ali de previsão, mas é muito complicado, né, cara? É muito complicado. Tem a coisa que o nível do mar está subindo, né? Eu vi uma teoria dizendo que isso não é por conta do descongelamento das calotas, e sim porque a Terra está tipo expandindo internamente. Isso faz sentido? Não. Não? Isso aí é uma grande briga que tem, que é com o pessoal da mudança climática, né? Esse lance aí da mudança climática é um negócio complicado pra caramba, né? Isso aí dá muita confusão. Mas nós estamos aqui vivendo hoje, né? O dia que a gente está gravando tá aí, né? O Canadá bateu 49 graus, né? Sim. 47, 48 Sim. ontem. E nós aqui morrendo de frio, né? Sim. Aí o pessoal vai, que mudança. Porque tem um problema muito sério. O pessoal fala que é aquecimento global. O aquecimento é uma das consequências da mudança climática. O ser humano ajuda a destruir o próprio ser humano. E isso aí liga com o que você falou do negócio da vida. Hoje o pessoal que estuda a possibilidade de ter vida no universo tem uma variável muito importante. Sabe qual que é? Autodestruição. A própria civilização ela pode se autodestruir, que é o que nós estamos fazendo. O que acontece? O ser humano ele está alterando a atmosfera, que essa atmosfera não é uma atmosfera que é boa para nós, para a gente viver. E isso acaba causando mudanças no clima da Terra como um todo, onde o aquecimento global é uma delas. Causa várias outras mudanças. Furacões ficam mais intensos, furacões ficam mais frequentes, furacão destrói cidade, destrói tudo. Maremotos, tsunamis, entendeu? Vulcões que pode acontecer. Aí, cara, começa a aparecer doenças que não existiam e podem surgir, porque uma região ficou mais quente que a outra. Aquela região que estava mais fria, aquele determinado tipo de doença não existe, mas ela migrou para uma região que está mais quente. E aquela região que está mais quente é uma região mais populosa, pode matar todo mundo. Plantações, plantar uma soja, um milho, você depende da chuva. Você só pode plantar na segunda chuva, colher na terceira, quarta chuva, tem toda uma regra para aquilo ali. Se você bagunça isso, você não tem mais milho, cara. Você não tem mais milho, você não tem mais soja, começa a faltar comida. O cara que vivia, sei lá no Mato Grosso, ele não vai viver mais, ele vai vir para onde? Vai vir para São Paulo, você vai inchar mais a cidade, vai criar mais problema. Então, as consequências são muito grandes. O aquecimento, cara, é uma dessas aí, entendeu? É uma dessas. Mas as mudanças são drásticas, entendeu? Aquela região ali de Miami Beach e tal, que tem muitos lugares ali, aquela parte de Key West, aquelas ilhas Key e tal, muitas estão sumindo, né? Isso, porque o que acontece? Vai esquentando, vai derretendo as calotas, o nível do mar vai aumentando, né? O nível do mar está subindo. Está subindo.
Tá subindo. A gente tem as medidas aí, tudo. Tipo, em quanto tempo, digamos assim, a água vai chegar na avenida do Rio de Janeiro, tá entendendo? Então, aí é o grande problema que o pessoal fala, né? O que a gente teria que fazer? Se a temperatura do planeta ela atingir uma diferença global de 2 graus, lembra do negócio que eu falei? 2% a mais de oxigênio, você pode falar, cara, mas 2%? 2 graus, você acha que 2 graus é muito? É muito, num planeta inteiro, é muito demais, cara. Sim. Tanto que, com 2 graus, o pessoal fala aí, com 80, 100 anos, a água cobre as cidades litorâneas todas aí. Cobre a cidade? Cobre a cidade. Sérgio, o que você acha todo mundo fala da colonização da Lua, de Marte. O que você acha? Eu sempre pensei em uma coisa, da colonização dos oceanos. Você já pensou sobre isso? Já refletiu? Teve papo sobre isso? Já, né? Isso aí então, aí começa até com aquele papo, né? A gente conhece muito mais do espaço do que do próprio oceano, cara. É porque montar plataformas no oceano, teoricamente, você tem ali ondas que podem gerar energia, você tem alimento ali, tem formas de você transformar água salgada em água... Desalinizar, né? Que Isso, a gente fala. Então acho que é mais fácil colonizar o oceano do que ir para outro Marte, planeta, né? Com certeza, né? Mas e aí o aquecimento? E subir o nível? Como você faz? Então, você vai montar tipo uns prédios, né? Tipo, na água. Você faz a plataforma, vai subindo junto, né? Pode ser boiando, vai boiando. Cria um bagulho. Pode ser. Tipo, tem aqueles prédios anti-terremoto do Japão, coisa assim. Se a gente vir uma plataforma que boa, pode ser, é uma boa ideia mesmo. Vamos colonizar os oceanos. Aí a gente põe as cidades nessas grandes, né? Ilhas assim, flutuantes. Aí não tem problema, o nível do mar sobe, a gente sobe junto, né? Você conhece o Jack Fresco, criador daquele Projeto Vênus? Já morreu faz alguns anos, assim, não muito tempo. Acho que eu já vi. Morreu com 100 e poucos anos. Uhum. Ele tinha uma proposta de como seria a civilização do futuro. Você chegou a ver esse Eu cheguei a ver bem leve, assim. É que é bem interessante, assim, a gente fala que a revolução não é política nem econômica, é tecnológica, que é tecnologia que é o que vai permitir o bem-estar da humanidade e tudo mais, etc. E tal, é meio por aí mesmo, né, cara? Acho que tá meio certo, né? Sim. Acho que tá meio certo. É bem legal o conteúdo dele, né? O lance da tecnologia tem os dois lados, né? Tem os dois lados, que para você desenvolver a tecnologia, você acaba destruindo mais coisa. Sim, dependendo. Só que a tecnologia, ela vai te dar muito benefício, né? Aí você tem que pôr na balança. O que vai ser maior, né? O benefício que você vai ter ou o que você tá destruindo. Tem algum evento para acontecer? Assim, tipo alguma coisa, não sei, o eclipse, alguém vai lançar um foguete? Tem bastante coisa para acontecer aí, viu? Dia 20 de julho, o Jeff Bezos, dono da Amazon, ele vai para o espaço, galera. Ele vai para o espaço? Ele vai. Na nave dele. É mesmo? Na nave dele. O Jeff Bezos ele tem uma empresa de foguete, igual o Elon Musk tem a empresa dele, SpaceX. O Jeff Bezos tem uma que chama Blue Origin. E o foguete dele chama New Shepard. O Alan Shepard foi o primeiro americano a ir ao espaço. No dia 20 de julho, às 11h24, que é exatamente o mesmo momento que o homem pisou na Lua pela primeira vez, há 52 anos atrás, o Bezos, o irmão dele, que chama Mark Bezos, e um cara que pagou 28 milhões de dólares, vão subir no foguete dele, só que o foguete dele não entra em órbita, tá? Ele só vai no espaço, a 100 km de altura, vai soltar a cápsula, ele vai cair de paraquedas com a cápsula, e o foguete dele pousa de pé, igual o do Elon Musk. Sim. Então, esse dia 20 de julho vai acontecer. E tem a chance de dar merda. Tem a chance de dar merda. Tem a galera que tá torcendo pra ele ir e morrer. Por quê? Porque tem, né? Tem a galera que não quer que ele vá e estão fazendo uma petição na internet. Por quê? Porque ele é o cara mais rico do mundo, né, cara? Mas porque acham que ele pode morrer? Que ele pode morrer, ué. Como que ele vai entrar no foguete? Cara, o foguete foi testado algumas vezes, mas nunca com ninguém dentro. Nunca foi ninguém dentro. Ele vai ser a primeira pessoa que vai. Isso aí você acha que vai mexer no mercado no sentido das ações da Amazon? Cara, de tudo. Você pode ter certeza absoluta. Qual é a dica para você investir aonde agora? Depende do que vai acontecer, né? Compra a Amazon antes, né? Você acha que as ações da Amazon sobem se ele não morrer? Se ele não morrer, acho que sobe, né? Se ele morrer, cai. Aí... Não, cara, porque ele pode dar uma virada, né, em cima do Elon, porque os caras mais ricos do mundo hoje, né, é o Jeff Bezos e o Elon Musk, os dois ficam brigando ali, cada mês um passa o outro, né? Os dois têm empresa de foguete, os dois querem ir para Marte, os dois querem ir para o espaço, o foguete dos dois volta e pousa de pé.
Os dois estão brigando por contratos bilionários com a NASA, tanto que o Elon Musk ganhou, o Jeff Bezos não aceitou, foi lá e brigou, e o Congresso americano recuou. Pra você ter uma ideia do peso que o cara tem força. O cara não é qualquer um. E engraçado que ele convidou uma velhinha que lá no programa Mercury teve um grupo de mulheres que meio que se revoltaram. Ele falou, cara, por que só homem? Vamos criar um grupo de mulheres chamado Mercury 13. Uma dessas mulheres está viva ainda. E o Jeff Bezos esteve com ela e chamou ela para ir no foguete, cara. Eu não sei se ela vai aceitar ou não. Aí tô dando, cara, coitada da mulher, né? Ela tava lá quietinha, vivendo, só enfiar ela no foguete. Deve ter quantos anos essa mulher já hoje? Tem 90 e tal. A velhinha. Tem uma velhinha de 90 anos no foguete. Você não iria? Não iria, mas nem, cara. Por quê? Não, eu tenho medo de avião, tenho medo de altura, eu não vou em montanha-russa. Tem mesmo? Tenho. Qual que é o próximo feito da humanidade? Pousar com o ser humano em Marte? Quando que você acha que vai acontecer? Com certeza isso. É o próximo... O próximo grande uso, assim, é a gente voltar para a Lua. Vai acontecer? Vai, agora 2024, 2025 a gente deve conseguir. Um ser humano? Um ser humano. Os Estados Unidos? Lá com a NASA, tudo direitinho. Com a NASA, com o Elon Musk lá ou com a NASA? Não, com a NASA mesmo. Não, aí com a nave do Elon Musk, porque vai ser uma maneira diferente de ir para a Lua. É onde está tendo a briga hoje. Se é o Elon Musk ou se é o Jeff Bezos que vai fazer esse serviço só de descer ele na Lua. Os caras estão brigando, é um contrato de 4 bilhões de dólares. Aí agora a ideia é meio que colonizar a Lua. Colonizar? Vão construir uma exploração permanente da Lua. Então, manter bases e tudo isso. Isso deve acontecer agora ainda, nessa década. E agora ir para Marte acho que demora um pouquinho, cara. Meu chute é lá por uns 2050, viu? E aí você acha que a galera vai e volta assim ou vai? Fudeu, meu, ficou aí. Não, tem que voltar, né, cara? Tem que voltar? Tem, porque não tem suprimento suficiente pra você ficar lá muito tempo. Mas a chance do cara aí, porque a vai voltar, não é... Porque, e já vai voltar deve ser mais difícil ainda. Cara, eu acho que pra voltar é mais fácil, porque sair... Marte é menor do que a Terra, então a propulsão pra você sair é mais tranquila. E a atmosfera... A atmosfera é mais rarefeita também, então é tranquilo de sair do planeta. Agora, o problema é o ser humano ficar aí, né? 1 ano ou mais dentro de uma nave, né? Com outro ser humano, né? Sérgio, muito obrigado. Foi uma aula aqui que você me deu. Quem ainda não conhece o canal do Sérgio é Space Today, né? Isso aí, Space Today, passem lá. No Instagram e no Twitter é Space Today 1. Tem um Space Today 1, porque tem um 0 que fizeram antes. Tem, é porque é em inglês, né? Então já tem Space Today.